Bonsoir mes chers amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très très bien. Et alors, comment se passait votre week-end mes amis? Tout s'est bien passé? J'espère que oui. Alors, pendant la classe d'aujourd'hui, nous allons avoir une dictée très sympa, ok? Et j'aimerais bien que vous m'écriviez ce que je vais vous le noter, ok? Então, pessoal, antes de iniciarmos aí, vocês vão anotar o que eu vou falar, tá? É um pequeno parágrafo, é um pequeno texto que vai falar disso aqui, ó. Pour ou contre le régime. Savoir se você é por ou contra o regime. Então, ou seja, a favor ou contra dos regimes, tá? Tá aparecendo minha tela? Agora sim, né? Perfeito. Beleza? Pour ou contre le régime. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui a opinião de uma pessoa, tá, que se chama Max. Alors, Max vai nos raconter s'il est pour ou contre le régime, ok? Então, a primeira leitura para vocês se situarem, para vocês entenderem de fato o que ele vai contar, beleza? Então, vamos lá. Atenção, deixe de fazer tudo que você estiver fazendo e preste atenção aqui no que eu vou ler aqui para vocês, beleza? Bora lá. Max, je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Si une personne n'en est pas satisfaite, c'est une bonne chose qu'elle fasse plus attention à son alimentation. Mais parfois, certaines font de régime pour de mauvaises raisons, parce qu'elles ont lu dans un magazine que les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses, par exemple. Enfin, j'estime que le plus important pour être bien dans sa peau, c'est de faire du sport régulièrement. D'accord? Je vais vous relire. Je vais vous lire à nouveau. Pour ou contre le régime? Max. Je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Si une personne n'en est pas satisfaite, c'est une bonne chose qu'elle fasse plus attention à son alimentation. Mais parfois, certaines font de régime pour de mauvaises raisons, parce qu'elles ont lu dans un magazine que les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses, par exemple. Enfin, j'estime que le plus important pour être bien dans sa peau, c'est de faire du sport régulièrement. Tranquille? Est-ce que vous avez compris ce que nous avons vu en ce moment? Ou vous avez des doutes? Então, vocês entenderam aí o contexto ou ficaram com alguma dúvida? Hã? Tout le monde a bien compris? Todo mundo entendeu bem? Plus ou moins? Ça va. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer novamente a leitura e vocês vão escrever. Agora vocês vão tomar as notas, tá? Maintenant, vous allez prendre les notes. Ça va? Très bien. Je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Point. Si une personne n'en est pas satisfaite, c'est une bonne chose qu'elle fasse plus attention à son alimentation. Point. Je vais vous lire à nouveau. Si une personne n'en est pas satisfaite, c'est une bonne chose qu'elle fasse plus attention à son alimentation. Point. Mais parfois, certaines font des régimes pour de mauvaises raisons, parce qu'elles ont lu dans un magazine que les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses, par exemple. À nouveau, então vou ler novamente essa última frase. Mais parfois, certaines font des régimes pour de mauvaises raisons, parce qu'elles ont lu dans un magazine que les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses, par exemple. Point.
Ça va? Enfin, virgule, j'estime que le plus important pour être bien dans sa peau, c'est de faire du sport régulièrement. Enfin, j'estime que le plus important pour être bien dans sa peau, c'est de faire du sport régulièrement. Et voilà la fin. Ça va tout le monde? Vous voulez que je vous lise à nouveau? Querem que eu leia novamente? Então, bora lá. Max, je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Si une personne n'en est pas satisfaite, c'est une bonne chose qu'elle fasse plus attention à son alimentation. Mais parfois, certaines font des régimes pour de mauvaises raisons. Parce qu'elles ont lu dans un magazine que les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses, par exemple. Enfin, j'estime que le plus important pour être bien dans sa peau, c'est de faire du sport régulièrement. Tranquille? Est-ce que vous avez des doutes? Quelques doutes, mes chers amis? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo até aqui? Ça va? Alors, on y va. Je vais vous lire à nouveau et en même temps, tandis que je vous lise, je vais vous écrire les phrases. Ok? Vamos lá. Enquanto eu vou lendo, eu vou escrevendo as frases. Bora lá. Je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Si une personne n'en est pas satisfaite, c'est une bonne chose qu'elle fasse plus attention à son alimentation. Si une personne n'en est pas satisfaite, c'est une bonne chose qu'elle fasse plus attention à son alimentation. Mais parfois, certaines font des régimes pour de mauvaises raisons. Mais parfois, certaines font des régimes pour de mauvaises raisons. Parce qu'elles ont lu dans un magazine que les hommes préfèrent quoi? Les femmes qui ne sont pas grosses. Par exemple, on y va. Je vais vous lire ça à nouveau. Mais parfois, certaines font des régimes pour de mauvaises raisons. Parce qu'elles ont lu dans un magazine que les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses, par exemple.
Tranquilo? Jusqu'ici, mes chers amis? Até aqui, tudo bem? Então, vamos lá, depois eu vou esmiuçar, tá? Trazer para vocês aí todos os contextos de forma bem detalhada, como eu sempre faço, tá bom? Então, bora lá. Enfin, j'estime que le plus important, c'est quoi? Le plus important, pour être bien dans sa peau, c'est de faire du sport régulièrement. Enfin, j'estime que le plus important pour être bien dans sa peau, c'est de faire du sport régulièrement. Ça va? Vous avez fini l'écrit? Terminaram a parte escrita? Bora lá, então, que eu vou explicar agora os contextos, tá? Deixa eu só dar uma diminuidinha no texto aqui. Então, vamos lá. Je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Ou seja, eu acho, eu creio, eu acredito que cada um deve fazer o que quiser com o seu corpo, tá? Então, aqui, que verbo é esse? Que verbo é esse no infinitivo, meus amigos, minhas amigas? Então, nós vamos ter aqui o verbozinho croire, que dá o sentido de crer, acreditar, ok? Croire, crer, acreditar. E para que vocês possam passar a sua opinião, o que você crê, o que você acha, o que você acredita, você pode utilizar aqui, em suma, 3 verbos. Então, primeiro, croire. Você pode utilizar aqui o trouver, que é o achar. Você pode também utilizar, muitas vezes, o penser, que vai dar o sentido de pensar, tá? Eu penso que, eu creio que, eu acho que. Então, estes 3 verbos são muito importantes para você desenvolver o seu pensamento, sua opinião, tá bom? No caso aqui, ó, je crois que, eu acho que, eu creio que, eu acredito que. Ele poderia ter utilizado je trouve que, ou penser, je pense que, e aí você inicia o seu raciocínio, tá? Então, igual ele colocou no texto. Je crois que, nananana, je trouve que, nananana, je pense que, nananana, d'accord? Então, como esses dois são verbos regulares, eu não vou conjugá-los por inteiro. Porém, aqui no croire, façamos uma revisão do mesmo, tá? Croire. Qual é o particípio dele? O sushi, a gente come como? Cru, cru. Então, lembra lá, sushi é uma comida que você come crua. Então, crer, cru, d'accord? Esse é o particípio dele. Então, bora lá. Eu creio, je crois. Tu crês, você crê de modo, né, informal, tu crois. Ele crê, ela crê, a gente crê, ou cremos, né? Il, elle, on croit. Nós cremos, nous croyons. Você crê de modo formal, ou vocês creem, vous croyez. E por finir, eles creem, elas creem, ils croient. D'accord? Então, vamos lá, comigo aqui, por gentileza. Eu creio, je crois. Tu crois. Il croit. Nous croyons. Vous croyez. Il, pluriel, croit. Ça va? Très bien. Então, voltando aqui ao texto. Je crois que chacun doit faire, ou seja, cada um. Eu acredito que cada um deve, tá? Cuidar ali do seu corpo. Então, cada um, chacun. Se eu falar cada uma, você vai falar assim, chacune. Você vai adicionar um E, tá? Ó, chacun. Chacun. Lembra lá o número 1, Cada uma, chacune, chacune. E aí você pronuncia com um biquinho, tá aí,
pronunciando aqui o restante. Chacune. Ça va? Très bien. Então, chacun doit faire. Eu acredito que cada um deve fazer. Deve. Que verbo é esse aqui no infinitivo, pessoal? Dever, ter que, é o mesmo do substantivo, não é? Dever. Então, devoir. D'accord? Devoir. Dever. Ou vai te dar o sentido de ter que. Passamos juntos aqui a conjugação dele também. Eu devo. Eu tenho o quê? Je dois. Tu deves, tu tem o quê? Tu dois. Ele deve, ela deve, a gente deve, devemos. Il, elle, on doit. Nós devemos, nous devons. Você deve, vocês devem, vocês têm que, vous devez. Et troisième personne du pluriel, ils doivent. Doivent. Ça va? Nada de doavant, doavente. Você vai pronunciar até aqui. Doivent. E lembre-se, o I, som de uá, uá. Tá? Então, je dois. Vou até colocar o acento aqui para não ter erro, tá? Lembrando que as palavras no francês, a maioria são todas oxítonas. Isso significa que a última sílaba vai sofrer a entonação. Je dois, d'accord? Vous devez, nous devons, ils doivent. Ça va? Qual é o partícipe do verbo devoir? Quem falou aí? Du? Bravo. Então, eu devia, eu tive que, já de. Ontem eu tive que trabalhar. Ontem eu tive que trabalhar. Ontem eu tive que trabalhar. Como é que a gente vai falar isso? Hier, j'ai dû travailler. Ontem eu tive que trabalhar. Hier, j'ai dû travailler. Ça va? E aí, o seguinte, ele sempre vai vir com um acento circunflexo no U. Por quê? Para que não haja confusão aqui concernente ao preposição aqui, o du, tá? Pode ser o partitivo, pode dar o sentido de do, né? Então, du. Você vai colocar sempre aqui no particípio do verbo devoir o acento circunflexo. Mas na pronúncia é a mesma coisa, tá? Exemplo, je viens du Brésil. Eu venho do Brasil. Elle a dû voyager. La même chose. Ok? Só, com relação à pronúncia. Jusqu'ici, tu vas bien? Até aqui tudo bem? Então, bora lá. Chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Si une personne n'en est pas satisfaite, tout le monde a bien compris ici l'usage du pronom en. Então, todo mundo entendeu aqui a utilização, o uso do pronome N nesse contexto? Se alguém não tiver entendido, levante a mão, por gentileza. Heitor, n'avez pas compris? Então, vamos lá. Quando que a gente utiliza o pronome N? Quando eu quero substituir, em suma, algo concernente, né, um substantivo, e que tem a preposição de antes dele. Então, seria mais ou menos aqui, ó. Se eu não tivesse tido o pronome N aqui na frase, ficaria assim. Si une personne n'est pas satisfaite de son corps, compris? Entendeu? Então, sempre quando vocês virem, vocês observarem o EN, já saiba que ele substitui algo que foi mencionado anteriormente. E a resposta sempre estará no texto. Como assim? Ó, je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Si une personne n'en est pas satisfaite. Opa, se uma pessoa não está satisfeita do quê? Ele está falando da questão que cada um vai fazer o que quiser com o seu próprio corpo. Então, ele já jogou o EN ali, tá? Para não precisar falar isso aqui. Então, ou seja, desde o início, quando a gente começa a estudar os Y, o EN, seu D, seu I,
é porque vocês vão se deparar com isso no cotidiano. Isso aqui é um texto simples, tá? Bem tranquilo. Mas se o aluno não entende já essa questão de N, Y, o que seja, ele vai falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui na frase, na estrutura? E é simples, ok? Ça va tout le monde? D'accord? Beleza, Heitor? Parfait. Então, si une personne non n'est pas satisfaite. E aqui, atenção avec la prononciation, mes chers amis. Muito cuidado aqui na hora de pronunciar isso aqui. Por quê? Você terá concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, a elisão, ou seja, a contração, que já vem de modo uníssono, ou seja, de uma leitura apenas, não. E logo depois você já vai ter que ligar aqui com o verbo é, né? Um verbo está. Não está satisfeita, tá? Ou seja, seria o estar. Então, se une personne não é, se eu quiser falar assim, não é pá, tá certo? Não, infelizmente não. Vão te compreender? Talvez sim, talvez não, dependendo, às vezes, ali, no esforço, ele te compreenda. Mas o correto é o quê? Se une personne não n'est pas satisfaite, tá? Aqui é apenas um som, não, né? E aí você já liga com o verbo être, conjugado na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Si une personne n'en est pas satisfaite, quoi? C'est une bonne chose qu'elle fasse plus attention à son alimentation. Então, é uma boa que ela faça plus attention. Aqui, nós temos essa estrutura, tá? Essa expressão muito utilizada pelos franceses, que é o nosso prestar atenção. Como é que a gente fala no português? Prestar atenção, não é? Em algo, em alguma coisa. No francês vai ser assim, ó, faire attention à quelque chose, ou à quelqu'un, d'accord? Prestar atenção em alguém, em alguma coisa. E já dá aqui o sentido, beleza? Prestar atenção. Ok? Em algo. Só que no francês, faire attention à quelque chose. Ça va? C'est une bonne chose qu'elle fasse plus attention. Então, aqui, que verbo é esse, pessoal? No infinitivo. Aqui nós teremos o uso do verbo fazer. Faire attention. Mas a diferença é o quê? Ele está no subjuntivo, tá? Então, é interessante, é importante, é uma boa que ela preste atenção na sua alimentação, que ela faça atenção, tá, à sua alimentação. Então, qu'elle fasse plus attention à son alimentation. D'accord? Então, o verbo faire no subjuntivo. E aí, depois já entra o seguinte. Mais parfois, certaines font des régimes pour de mauvaises raisons. O que esse certaines está querendo dizer aqui? Mas, às vezes, certas fazem regimes por razões ruins, por conta de razões ruins. Certaines, ici, mes chers amis, está se relacionando com a palavrinha pessoa, tá? Trazendo aqui o sentido de, mas às vezes certas pessoas fazem regimes por motivos ruins, beleza? Certaines, então aqui vai dar o sentido de certas. Como assim? Algumas, tá? Algumas. E ali ele já deixou apenas a palavrinha certaines, sem haver a necessidade de adicionar certaines personnes, que a gente entende o que está sendo dito, tá? Com relação à palavrinha pessoas. Tudo bem? Mais parfois, certaines font des régimes pour de mauvaises raisons. Então, por razões ruins. Então, quando você falar que algo, alguma coisa é ruim, você vai utilizar aqui essa palavrinha. Mauvais, que é o ruim, masculino, um adjetivo, tá? E mauvaise, feminino. Beleza? Então, mauvais, ruim. Masculino. Feminino, mauvaise. No português não tem, né, diferença na questão aqui do ruim. O celular é ruim?
a mesa é ruim, o carro é ruim, a bicicleta é ruim, tanto faz, é ruim, ruim, ruim. No francês nós temos distinção, masculino, mauvais, feminino, mauvaise. Então, no caso ali, uma razão ruim, une mauvaise raison. Ok? Jusqu'ici, tout va bien, tranquille. E aí nós temos mais uma expressão muito utilizada, que a gente também utiliza muito aqui no português, que é essa daqui, ó. Faire un régime, fazer um regime, tá? Se for no contexto de plural, fazer uns regimes, faire des régimes. D'accord? Faire un régime, faire des régimes, se a pessoa fait plusieurs régimes. Se a pessoa fizer vários, tá? Mais de um. Tranquilo? E não esqueça aqui da palavrinha parfois, dá no sentido de às vezes. D'accord? Très bien. Até aqui, tranquilos? Então, bora lá. Parce qu'elles ont lu dans un magazine que les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses, par exemple. Porque elas leram em uma revista que os homens preferem as mulheres que não são cheinhas, por exemplo. Tá? Então, grosse dá o sentido aqui de gordinha. Se for masculino, você vai falar apenas gros, ok? Gros masculin, grosse féminin, d'accord? E qual verbo nós tivemos aqui? Ó? Elles ont lu. Que verbo é esse aqui no infinitivo, pessoal? Que verbo é esse no infinitivo? Ou seja, que verbo é esse sem estar conjugado? É o verbo ler. Como é que eu digo ler, então, em francês? Lire. Le verbe lire, avec son participe, lu. Tá? Parce qu'elles ont lu, porque elas leram em uma revista. E olha só aqui, ó. Uma revista. Então, revista no francês é um substantivo masculino. Magazine. D'accord? Magazine, revista. Ou você pode ter também une revue. Aqui, literalmente, uma revista, igualzinho no português. Revista, tá? Revista. Revue. Vue significa vista também, ok? Então, você pode utilizar um ou outro. Tranquilo? Então, continuando. Enfin, j'estime que le plus important pour être bien dans sa peau, c'est de faire du sport régulièrement. Enfim, eu estimo que o mais importante para estar bem na sua pele, a gente não tem esse hábito de falar essa expressão, eu não gostaria de estar na pele dele ou dela, né? Não gostaria de estar na sua pele. Temos isso, não temos? Então, no francês também nós utilizamos. E a estrutura é essa daqui, ó. Être dans sa peau. Être dans sa peau. Ou être dans la peau de quelqu'un. Ou estar na pele de alguém, tá? Então, aqui trazendo o sentido de para estar bem em sua pele, estar bem consigo. Nós utilizamos, então, o adjetivo possessivo ça, tá? Então, être dans sa peau, estar na pele, tá? Então, a gente vai utilizar essa estrutura. E aí ele diz o seguinte, que pour être bien dans sa peau, para estar bem em sua própria pele, estar bem consigo, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire du sport régulièrement. Então, é importante fazer o quê? Esporte regularmente. D'accord? Ici, nous avons fini le texte et j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez quelques doutes, mes chers amis? Alguém tem alguma dúvida concernente ao texto, alguma palavra, alguma estrutura, algum verbo, o que seja? Levez la main, s'il vous plaît. Sinon, on va continuer notre travail. Não? Pas de souci? Tranquilo, todo mundo? Tudo bem? Beleza, então eu gostaria de praticar com vocês a leitura do texto. Qui veut commencer, s'il vous plaît? Então, quem gostaria de começar aí? Qui aimerait bien commencer la lecture avec moi? Personne? Deux gants? Nobody? Ah, très bien. Voilà là, Lari. C'est parti, mon ami. Voici le titre. Pour les compter les régimes.
C'est ça, ó. Pour Pour contrer. ou contre le régime. Pour ou contre les régimes. C'est ça. Então, aqui seria mais ou menos assim, ó. A favor ou contra os regimes, tá? Pour ou contre les régimes. Aí, o que o Max falou? Qu'est-ce que Max nous a dit? Je crois que chacun. Je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Então, calma aí. Eu creio que cada um deve fazer o que quiser, né? Que quer com o seu corpo, com o corpo dele. Perfeito. Entenda que a entonação do português, ó, eu creio que cada um deve fazer o que quer com o corpo, com o seu corpo. A entonação vai ser a mesma. Je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Se quer ver. Tá? Então, vai ler como se você estivesse lendo em português. Bora lá. Que o seu cérebro ele vai querer fazer o quê? Leitura de palavras, sílabas, em cada momento ali, uma destoando com o outro. Então, o objetivo é esse. Você não focar só na sílaba. Pode errar, não tem problema. Agora, a entonação é que vai fazer com que o seu interlocutor, ou seja, eu e os outros alunos, a pessoa que você estiver conversando ou lendo em algum momento, compreenda a sua mensagem. Ela está afirmando, ela está negando, ela está perguntando. Esse é o ponto, tá bom? Vai lá. Je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Já ficou bem melhor, percebeu? Eu acredito que cada um deve fazer o que quiser com o seu corpo. Bum! Continue. Si une personne Calma, ó. Si une personne n'en est pas satisfaite. Une personne n'est pas satisfaite. Não é. Não é. Lembra o bebê quando você vai botar para dormir? Não, é quase o nananenê, só que não é. Não vai ser um naná. Não é. Já, papa. Ok? Si une personne, quoi? Se a pessoa eu estou me enrolando porque eu já quero falar o pá. Calma, vai aqui, ó. Não é. Não é pas. Não é pas. Tá. Se uma pessoa não é pas satisfaite. Bravo. C'est un bon qu'il fait. C'est une bonne chose qu'elle fasse. C'est une bonne qu'elle fasse plus attention à son alimentation. Très bien. Acabei esquecendo de colocar une bonne chose, pardon. C'est une bonne Pois é, eu tô chose. vendo você puxar esses shows, eu falei, de onde que o Leandro tá tirando isso? Nossa, eu esqueci, ó. Quando for assim, pode me puxar a orelha. J'ai oublié, pardon. Ó, donc, c'est une bonne chose qu'elle fasse. Qu'elle fasse plus attention à son alimentation. Plus attention. Plus attention. Attention. Bravo. À quoi? À son alimentation. À son alimentation. Você vai ligar aqui também, tá, Mari? Tá. À son alimentation. Isso. Então, lembre-se o seguinte. Qual que é a estrutura? A estrutura é essa aqui, ó. Faire attention à quelque chose. Ou seja, prestar atenção em algo, não é? Só que no português eu utilizo a preposição em. No francês eu vou utilizar o à. Perceba, ó. Ela faz aqui o uso, ele faz o uso, ó. Faire attention à son alimentation. D'accord? Por quê? Se isso for mencionado logo em outro contexto, eu ligo posteriormente o texto coisa e tal, a son alimentation pode ser substituído pelo Y. Entendeu? Então, eu poderia dizer ali, les personnes y font attention. Então, já seria o quê? As pessoas prestam atenção na alimentação, tá? Porque ele já seria à leur alimentation. Mas eu poderia jogar o Yzinho, tá bom? Tá. É bien. On y va. Mais parfois, certaines font de régime. Régime. É igual ao nosso, apenas a diferença aqui, ó, do R. Régime. Font de régime. Pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons.
Mauvaise raison. Pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons. Isso, só que esse D, ele não vai ficar um D aberto de De. delito, tá? Então, ou de um D, artigo indefinido ali no plural, tá? Então, é de. De. Pour de mauvaises raisons. Pour de mauvaises raisons. Mauvaises raisons. Mauvaise. Mauvaise. Bravo. Pour de mauvaises raisons. Parce qu'ils ont... Ih, agora eu vou enrolar de novo. Parce qu'ils ont... Calma. Parce qu'elles ont lu. Parce qu'elles ont lu. Très bien. Elles ont lu dans un magazine. Parce qu'elles ont lu dans un magazine. Parce qu'ils ont dans un magazine. Calma. Parce qu'elles ont lu dans un magazine. Parce que... Ah, se eu for tentar ler direitinho, que um por um eu vou me enrolar. Porque elas leram em uma revista. Então, ó, primeira coisa, é o contexto. Quando você olha, bate o olho, quando eu digo quando você, o que o seu cérebro entende dessa frase em português? Porque parece que elas leram em uma revista. Perfeito. Porque elas leram em uma revista. Como é que você lê isso com essa entonação em francês agora? Parce qu'elles ont dans un magazine. Só que aí, ó, você esqueceu o lu. Porque elas leram. Parce qu'elles ont lu dans un magazine. Parce qu'elles ont lu dans un magazine. C'est ça. Que les hommes préfèrent les femmes qui ne sont préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses. Très bien. Alors, qu'elles ont lu dans un magazine que les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses. Os homens preferem as mulheres que não são grosses, d'accord? Então, esse que, pronome relativo. Quem não é? Está falando das mulheres, tá? Então, les femmes que não são, as mulheres que não são. Então, no português seria o pronome relativo, só que teríamos um e. E quando for relativo no francês, vocês vão utilizar o que. Porém, o raciocínio é o mesmo, tá? Os homens preferem quem que não seja... Leandro, gross pode ser gordas mesmo ou não? É isso aí. É gorda isso, mesmo. Isso. Você sabe. Tá bom? Les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses. Par exemple. Les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses. Grosses. Les femmes, oh, les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses. Les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses. Femmes. Femmes. Très bien. Les femmes qui ne sont pas grosses. Les femmes qui ne sont pas grosses. Très bien. Por exemplo. Par exemple. Par exemple. Par exemple. C'est ça. Enfin, j'estime que le plus important pour... Pode ligar. J'estime que le plus important... J'estime que le plus important... Le plus important... Le plus important pour être bien dans sa peau. Enfim, na verdade, em suma, eu estimo que o mais importante para estar bem na sua pele é fazer esporte regularmente. Essa é a entonação que você tem que levar em conta. Tá, deixa eu só tirar... Como é que é? Pele? Pô. Pô. Como é que eu falo água em francês, pessoal? Pô. Hã? Pô. O. Água, o. Se eu adiciono um P, pô. Pô. Tá? Tá. Pô. Tipo com acento circunflexo, né? Isso, como se eu estivesse falando isso aqui, ó. Pô, meu. Pô. Tá? Tá. Pô. Pele. Tá? Só para vocês lembrarem, então, da pronúncia. Lembrem de água. Água, o. Tá? O. Adicionou o P, pô. Tá bom?
Então, enfant, vai lá, Lari. Enfant, j'estime que le plus important pour être bien, Le plus important, pode ligar aqui. le plus important pour être bien, não, pour être bien, Isso, para estar bem em sua pele. pour être bien dans son peau. C'est ça. Cet effet du sport régulièrement. 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 Como é? Régulièrement. 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 Très bien. Ça va? Então, a última aqui, a última vez. Vai. Enfant. Enfant, j'estime le plus. Eu sempre me enrolo nisso. Calma. J'estime que le plus important. J'estime que le plus important. J'estime que le plus important pour être bien dans sa peau. Sa peau. Ta peau, c'est de faire du sport régulièrement. Régulièrement. Très bien. C'est ça. Tandis que je ferai ici les autres lectures avec les élèves, essayer de pratiquer, d'accord? Então, enquanto eu fizer aqui as outras leituras, vai praticando aí, vai tentando fazer sozinho, tá? Levando em conta essas correções que eu fui fazendo contigo aí, tá bom? Très bien. Merci, Hilário. Bravo. Bora lá, então. Heitor, c'est parti, mon ami. Bora lá, vamos praticar nossa leitura. Bonsoir, Leandro. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui, je t'entends bien. On y va. Ah, parfait. Je vous entendais bien. Je crois que chacun doit faire... Oh, Moi, j'étais en train de me corriger. Je estava me corrigindo ali, que eu tinha falado je vous entendais. Je vous entends très bien. Então, eu te ouço bem. Vai lá. Leandro, só uma dúvida antes de começar, porque eu ouvi você falando, você falou enfant, e quando eu estava escrevendo, eu escrevi enfant, les enfants, de criança. Ah, sim, sim. Ó. Então, aqui, por exemplo, para não confundir, ó, enfant, fan. Entendeu? Fan, como se fosse o fan. Let's have some fun, do inglês, né? O fan ali. Beleza. O som de yen, ele vai ter esse som de an, ou atil, tá? Então, por exemplo, vinho, van. Agora, quando eu falo a palavra criança, eu não falo enfant, igual está aqui, ó, enfant. Como é que eu fico a pronúncia? Ela fica assim, ó. Enfant, 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 fan, enfant. Semelhantemente a quando eu falo a palavra França, ou seja, France. Esse AN é como se fosse mais ou menos um on com on. Tipo assim, meio que você puxa um pouco o queixo, tá? Tipo assim, ó. Enfant. Você fala fond, só que ele não vai fond. O queixo vai dar uma caída. Então fica, ó, enfant. França. France. Isso. Você acaba pronunciando nessa palavra França, né? Quase isso aqui, ó. Você fala isso aqui, só que você não fala France, entendeu? É um on puxado, tá? Então, essa é a diferença, ó. Enfant, d'accord? C'est plus ouvert. Isso, aqui é aberto, é como se tivesse esse som, ó. Aqui não. É isso aqui que você fala, basicamente. Enfant. D'accord? E é uma dúvida recorrente. Mas por que é isso? A gente pensaria que é tudo a mesma coisa. Não. Tem uma boa distinção ali concernente principalmente a questão do fonema. Então, é o fonema AN, tá? Sempre essa forma de ser dita mais com sonzinho de O. Por exemplo, verbo comer. A maioria dos alunos falam o quê? Manger, de manga, né? Não tem como. Ali é o quê? É como se você estivesse falando isso aqui, ó. Manger. Je mange. D'accord? Por quê? Por conta do fonema AN. Ça va? Ça va bien. Vai lá. Merci, Leandro. C'est plaisir. Donc, je crois que chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. Si une personne n'est pas satisfaite,
Sem o S. N'en est pas. N'en est pas, oui. Si une personne n'est pas satisfait, c'est Feminino. une Ó, bonne se uma chose. pessoa não está satisfeita, satisfaite. Satisfaite. Entendeu? Oui. Feminino. Si une personne n'est pas satisfaite, c'est une bonne chose qu'elle fasse plus attention à son alimentation. E, ó, Mais, parfois, certains font des régimes pour mauvais yeux. Algumas certas. Então, feminino. Certaines personnes. Certaines, oh oui, oh oui, personnes. Só para você entender, o Certaines font, certaines subentendendo, pessoas, tá? Então, essa questão é normal que os franceses suprimam muita coisa que já foi dito anteriormente. Então, às vezes, a gente vai ler o texto, meu Deus, está faltando coisa. Não, não é. Tudo que foi dito anteriormente, eles já vão cortando. Então, aí vão entrando pronomes, vai substituições normais, tá? oui. Donc, mais parfois, certaines font des régimes pour les mauvaises raisons. Por de mauvaises raisons. Por razões ruins. Pour de mauvaises raisons, oui. Très bien. Parce qu'elles ont lu. Pode ligar, ó. Parce qu'elles ont lu. Parce qu'elles ont lu dans un magasin que les hommes. Magazine, ó, revista. Diferente de loja. Ah, tá. Pode ir pá. Eu tomei esse Entendeu? som na minha cabeça. É. Isso. Ó, se você utilizar a palavra magazine, é masculina. Un magazine. Revista, feminino. Une revue. Tá? As duas são a mesma coisa. Só que quando você for falar loja, magazin. Aí é loja. Tá? E com S. Tá? Ok. Que vem na cabeça, Magazine Luiza, não sei. Loja, né? Magazine Luiza. Então, Magazine Revista. Acho que eu ouvi já eles aqui falando magazin e acho que eu associei a essa. Geralmente eu lembro dos sons que eles emitem e eu tento replicar. Sim. Com certeza. Só que ali eles devem ter utilizado realmente no contexto de loja. Loja. Tá bom? Vai lá. Sim. Donc, parce qu'elles ont lu dans un magazine que les hommes préfèrent. Calma. Aqui, os homens preferem, presente. Que les hommes préfèrent. Oui. Voilà. Que les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses. Par exemple, enfant, j'estime que le plus important pour être aqui, bien. Ó, oui. Enfant. J'estime que eu falei enfant. Não vai se confundir, ó. Bateu o olho, tem IN, e IN é som de an. Lembra de vinho? Vin. Tá? Então, vin. D'accord? Donc, aqui, ó. Enfant. J'estime que le plus important. Então, não vou falar important. Aqui não tem como eu falar tan, porque o sufixo, ó, AN, né? Tem o T. O T é mudo, mas important. D'accord? Par exemple. Alors, on y va. Enfant, j'estime que le plus important pour être bien dans sa peau, c'est de faire du sport régulièrement. Bravo. Mais uma para fechar com chave de olho. Ouro, pardon. Okay. Chave de olho. D'or. Enfin, j'estime que le plus important pour être bien sa peau, c'est de faire du sport régulièrement. C'est ça, c'est de faire du sport régulièrement. Bravo, très bien. É engraçado, Leandro, porque eu escuto eles falando e eu associo as palavras. Por exemplo, enfant, para mim, é criança. Então, se você falou enfant, eu escrevi aqui criança. Eu tava, que criança tem a ver com isso? Que tem a ver eu associo o som. Com emagrecimento, com emagrecer, revista, né? Mas é engraçado, beleza, entendi. D'accord? C'est ça. Mas lembre só, enfant,
Então, ele vai ser mais longo e mais pomposo, como se tivesse basicamente um ovo na boca. Enfant. D'accord? Très bien, mon Obrigado, ami. Larissa. Fala que eu melhorei muito. Félicitations. C'est ça. Bravo. Então, vamos lá. Mais alguém aí? Quem mais quer fazer aqui a leitura? Bia? Marta? Alors? Vai lá, Marta. Bonsoir, professeur. Bonsoir, mon ami. Ça va? Ça va bien, et vous? Moi aussi, je vais très bien. Ravi d'être là avec vous. Alors, c'est parti. Professor, eu estou ouvindo muito baixo e eu estou no meu limite do volume. Ixi. O senhor está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo sim. Alô, alô, tá melhor? Alô? Não. Deve ser talvez a altura do seu próprio celular. Às vezes ele dá um limite de altura, dizendo que fica como se estivesse muito alto para o alto-falante, entendeu? Você tem como tirar essa opção, mas você consegue Eu fazer a sou uma leitura? analfabeta nessa engenhoca aqui, então Não, mas eu não tô vou te ouvindo. aprender a mexer não, porque senão eu vou sair do ar. Não, mas fique tranquilo, estou te ouvindo muito bem, tá? Tá ótimo assim a voz, tá? Vamos lá, vamos fazer a leitura então. Bora lá. Max, je crois que son corps doit faire ce qu'il veut avec son corps. C'est ça. Então, Se une personne não... Attendez, rapidinho. Chacun, tá? Chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. avec son corps. Bravo. Si une personne n'est pas satisfaite, c'est une bonne chose qu'elle fasse plus attention à sua alimentação. C'est ça. Então, aqui, ó, qu'elle fasse plus attention. Vai ligar o S com attention. Qu'elle fasse plus attention à son alimentation. Très bien. Mais, parfois, certains font des régimes pour la mauvaise raison, préférant... Não, pulei uma linha. Oui, vous avez sauté une ligne. Pense qu'elles ont lu dans un magazine que les hommes préfèrent les femmes qui ne sont pas grosses, par exemple. Enfin, j'estime que le plus important pour être bien... J'estime que le plus important... J'estime que le plus important pour être bien dans ce pot, c'est de faire du sport régulièrement. Régulièrement, très bien. Félicitations, Marta. Félicitations. Credo. Coisa horrorosa. Aqui, ó, só de você ter ficado ouvindo as correções dos outros alunos, a questão ali na quantidade de erros já foi diminuta. Então, já foi bem menor, porque você já foi associando, já foi se ligando ali nessa questão das correções. Parabéns, hein? Bravo. É verdade. Merci, professeur. Merci à vous. Ça va? Alors, très bien, mes chers amis. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Então, vou colocar aqui algumas perguntinhas. Elas estarão em português. De propósito. Je fais exprès. E qual é o objetivo? O objetivo é nós praticarmos um pouco do que nós vimos, do que nós víamos quando nós éramos novinhos, na escola. Questão de interpretação de texto. Vocês lembram? Quando a gente tinha na provinha de português, que tinha que ir lá, só tinha que fazer aquele copiar e colar no texto, coisa e tal, que fez com que vocês tivessem noção do que é lido, do que é dito, e melhorassem a escrita. Agora a gente vai fazer semelhantemente, tá? Só que em francês, é lógico, tá? Então vamos lá. Vou colocar as perguntas, vocês vão depois, se não der tempo para terminarmos aqui a aula, fazer como dever de casa, ok? Então bora lá. De acordo com Max, o que cada um deve fazer com seu corpo?
que vocês irão fazer? Vocês vão deixar, vocês irão transformar as perguntas em francês e irão respondê-las, tá? Bem simples. Bora lá, vão anotando, enquanto isso eu já vou desenvolvendo as perguntinhas, tá bom? Número 2. Se uma pessoa não estiver satisfeita com o seu corpo, ela deve prestar atenção no quê? Lembrando, no francês, faire attention à quelque chose, tá? Então, quando vocês forem trasladar, ou seja, transformar e estruturar essa frase, a pergunta no francês, nada de colocar o aqui, o dans le, algo do tipo. É à, faire attention à quelque chose. D'accord? 3. Três, por que as pessoas fazem regime de acordo com o texto? O que devemos fazer para estarmos bem na nossa pele, em nossa pele? Tá? E a número 5. Você está de acordo com o texto? Explique. Ok? Você vai explicar. Se a sua resposta for não, não estou. Por quê? Vai falar os motivos. Sim, eu estou. Por quê? Você vai falar os motivos. Tá? Se vous êtes pour ou se vous êtes contre le régime. D'accord? Le 27 mars 2023. D'accord? Então, vamos lá. De acordo com Max, o que cada um deve fazer com o seu corpo? Número 1. 2. Se uma pessoa não estiver satisfeita com o seu corpo, ela deve prestar atenção no quê? 3. Por que as pessoas fazem regime de acordo com o texto? 4. O que devemos fazer para estarmos bem em nossa pele? 5. Você está de acordo com o texto? Explique. Ok? Eu vou fazer a primeira com vocês, tá? Vou deixar em francês, beleza? Vamos lá. Então, de acordo com Max, o que cada um deve fazer com o seu corpo? Então, para nós falarmos essa questão de acordo, conforme, a gente vai utilizar essa palavrinha, selon.
Ou vocês podem utilizar também essa daqui. D'après. Vai dar o sentido de conforme. De acordo com Max, conforme Max. O que cada um deve fazer com o seu corpo, ok? Selon ou d'après. Selon Max, d'après Max. O que cada um deve fazer com o seu corpo? Qu'est-ce que chacun doit faire avec son corps? Ça va? Então, eu não fiz nada de diferente do que nós já tenhamos visto anteriormente às aulas. Tudo bem? Só coloquei agora para vocês mesmos pensarem, raciocinarem e trazerem aqui a perguntinha. Tudo bem? Selon Max, d'après Max, qu'est-ce que chacun doit faire avec son corps? Et là, vous allez trouver, c'est clair, a réponse ici dans le texte. E aí você vai trazer a resposta igual quando a gente estudava. De acordo com o Max, o que ele fala? Chacun doit faire ce qu'il veut avec son corps. E aí você vai colocar a resposta, bonitinho. Então, já vamos trabalhando essa questão, essa habilidade de interpretação de texto e escrita, tá? É o que semelhante que nós aprendemos na escola. Então, primeiramente, nós éramos já fluentes e depois nós fomos o quê? Melhorando a nossa escrita e a nossa leitura. Tudo bem? O mesmo processo. Então, número 2. Se uma pessoa não estiver satisfeita com o seu corpo, ela deve prestar atenção no quê? Como que vai ficar essa daqui, hein? Quem pode me ajudar? Alguém já fez esse número 2? E a gente vai terminar com ela, beleza? Deixa eu já salvar nosso bloquinho de notas aqui. Feira, 27 de março. Personne, ninguém fez a número 2? Que não souberam porque não houve tempo. Vai lá, Heitor. Leandro, je ne suis, eu não estou com certeza, mas eu diria, si une personne n'est pas satisfait avec son corps, il doit faire d'attention no quoi? Dans quoi? À quoi? À quoi? Presque. Praticamente é isso mesmo, tá? Então, ó. Si une personne n'est pas, lembre-se, feminino, satisfait. Pessoa satisfeita. Se eu for falar, eu estou satisfeito, eu, homem, je suis satisfait. Eu não estou satisfeito, je ne suis pas satisfait. Então, tá? Essa é a diferença. Então, feminino, si une personne n'est pas satisfaite avec son corps, elle doit faire attention. D'accord? Por quê? Faire attention à quelque chose. Elle doit faire attention à quoi? Então, ela deve prestar atenção no quê? O que é o no quê? No português é o em, né? Que você junta ali. Ela deve prestar atenção em quê? Então, a gente transforma isso já no quê. Tudo bem? E aí, no francês, deve vir dessa forma. Faire attention à quelque chose, elle doit faire attention à quoi? Ça va? Bravo, félicitations, Heitor. Muito bem, hein? Gostei de ver. Esse final de semana eu fui na casa de uns franceses amigos meus aqui. Eles falaram que meu francês já deu um outro salto já da última vez que a gente os viu. Foi? Ah, que bacana, cara. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigado.
Também estou me sentindo realizado agora. Fico feliz de ouvir isso aí, cara. Me dá cada vez mais ânimo aí para continuar. Contexte Valeu, moi. Leandro. Beleza? Então, pessoal, vou deixar aqui o restante. Vocês vão fazer semelhantemente, tá? Já fizemos a 1 e a 2. Então, na 3, 4 e 5, vocês vão colocar em francês e eu gostaria da resposta, tá? Então, por exemplo, na número 2, a resposta está no texto. Si une personne n'est pas satisfaite avec son corps, elle doit faire attention à quoi? Dans le texte, vous allez trouver la solution, la réponse, la bonne réponse, d'accord? Des doutes jusqu'ici? Alguma dúvida até aqui? Non? Tout va bien? Très bien, mes chers amis. Merci beaucoup pour la présence. Je vous souhaite une superbe soirée et à très, très bientôt. Ça va? Ciao, ciao. Merci beaucoup, mes amis. Bonne soirée. Au revoir.